Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus, povo promessista. Eu sou o pastor Adelmilson e você está no Sala Pastoral. Este programa que vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. E é um programa que vai ao ar pela TV Viva Promessa, a TV da Igreja Adventista da Promessa. E é uma alegria ter todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Bom, nós estamos numa série, Promessa, uma igreja missionária. Estamos falando sobre a missão da igreja. Nos últimos programas, nós falamos sobre a expansão da igreja adventista da promessa. E como sempre, convidamos a todos vocês para participarem desta missão. Como vocês podem participar? Olha, 5 segundos agora. Você vai compartilhar o link deste programa com os grupos de WhatsApp da igreja local, Ministério de Louvor, Ministério Jovem, o grupo da diaconia, de presbíteros, grupo pastoral da igreja, para que todos tenham acesso a esse conteúdo. Sabe por quê? Porque alguns irmãos, eles acabam se esquecendo de acompanhar o Sala Pastoral às sextas-feiras. Então você é missionário agora. Missionária, missionário, você pode enviar o link. E também você pode curtir o nosso programa, você pode dar no joia para o nosso programa, você pode também comentar aqui no chat. Assim você deixa este programa mais relevante para o YouTube e assim ele será disponibilizado para muito mais pessoas. Então você pode aí da sua casa, da sua sala, do seu quarto, do seu escritório, você pode também ser um missionário, uma missionária e ajudar a Igreja Adventista da Promessa. Bom, estamos nesta fase final da série e nós gostaríamos que você estivesse conosco, participando do programa, orando também pelos projetos da Igreja Adventista da Promessa. E falando em projeto, nós comentamos, abordamos alguns temas especiais com vocês nos últimos programas. Por exemplo, a expansão da Igreja Adventista da Promessa na África, em Angola, onde o pastor Moisés esteve com a gente. Estão lembrados? Foi um programa abençoador, onde muitas pessoas puderam ter uma ideia clara do que Deus está fazendo por meio da Igreja Adventista da Promessa. Em nosso último programa, falamos sobre as mídias, sobre as nossas redes, as nossas plataformas, como Deus está usando a comunicação, a TV Viva Promessa, para que mais de 50 países tenham acesso ao conteúdo da Igreja Adventista da Promessa. E hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, estamos aqui no Sala Pastoral com o pastor João Batista da Silva, um homem de Deus, vocês vão conhecer daqui a pouco, que tem feito um trabalho especial, um trabalho focado na expansão da igreja. E a gente tem a alegria de tê-lo conosco. Então o pastor estará falando com a gente sobre a expansão da igreja na América do Sul. E justamente agora que estamos plantando um novo projeto, uma nova IAP em um país da América do Sul. Então fique conosco, depois da vinheta, são 15 segundos. A gente volta com o pastor João Batista para este bate-papo, para essa conversa que vai edificar a sua vida. Olha aí, estamos de volta. Estamos de volta para esse tema importante. Vocês sabem, nós estamos abordando a expansão da Igreja Adventista da Promessa. E gostamos muito deste tema. Sabe por quê? Porque este é o tema especial que Jesus abordou no seu ministério terreno.
E nós selecionamos aqui um texto para a gente começar a conversa com o pastor João Batista, que está em Mateus 28, um texto conhecido da grande comissão, e você pode acompanhar com a gente na sua Bíblia ou aqui mesmo no vídeo. Jesus vai dizer assim, olha, então aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus disse que a igreja precisaria ir. E para isso, nós estamos aqui com o pastor João Batista. Pastor João Batista, seja bem-vindo ao Sala Pastoral, à TV Viva Promessa. Fale com a gente aqui um pouco sobre essa experiência, o que Deus fez na sua vida pastoral. O senhor que já trabalhou em alguns lugares do Brasil, o senhor que trabalhou também no exterior. Dê uma palavra para a gente aqui, saúda os irmãos adventistas da promessa, os nossos amigos e amigas. E depois fale um pouco aquilo que Deus tem feito na sua vida nesses últimos anos missionários. Amém, pastor Adelmilson, a paz do Senhor Jesus, ao senhor, a toda a equipe aí da TV Viva Promessa e aos nossos amados irmãos que nos vê nesse momento, espalhado por todas as partes aí do Brasil e os demais países. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, um prazer muito grande que me enche o coração, que transborda. Nós estamos, por graça de Deus, atualmente aqui no Uruguai, em Montevidéu, mas o Senhor nos tem chamado ao Evangelho desde o ano de 97, né? Meados de 97, e no início do ano 2000, então, o Senhor nos pôs na primeira missão, na primeira obra, né? Caráter voluntário, mas já missionário mesmo, sendo transferidos de uma cidade a outra. Desde então, até agora, por graça de Deus, seguimos nessa obra, nessa tarefa linda, esse labor precioso que é pregar o Evangelho, fazer discípulos, também cuidar e alimentar o rebanho do Senhor. Em alguns lugares, estivemos na região oeste de São Paulo, em algumas cidades, e depois disso em Chile, em Santiago, e uma passada mais ou menos curta no extremo sul do país, do Brasil, divisa com o Uruguai, transitando entre as duas cidades fronteirísticas, Barra do Quaraí e União, e atualmente aqui em Montevidéu. Muito feliz, junto com a minha família, a diaconisa Eliana Cristina, e vivem comigo 2 filhos, o maior, solteiro ainda, Igor Lucas, de 27, e Ana Vitória, já para completar 18. Muito animados e pronto aí para o que Deus tem preparado. Graças a Deus, pastor, graças a Deus. Pastor, eu me lembro que lá atrás, a Junta Geral, né, primeiro a Junta de Missões, enviou o senhor para o Chile. A Junta Geral é que faz a aprovação, né? O senhor foi para o Chile, para Santiago, e depois o senhor foi enviado ali para a divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, uma cidade chamada Bela União, que é divisa com Barra do Quaraí. Então o senhor tem tido aí, pela graça de Deus, a experiência do campo transcultural, né? Fala para o povo promessista, pastor João Batista, a experiência do senhor ali em Santiago, os desafios que o senhor enfrentou, as vitórias que Deus lhe concedeu naquele tempo e a chegada ali no Uruguai, aquela primeira impressão ali na divisa, aquilo que Deus colocou no seu coração como impressão, né? A sua passagem pelo Chile, Santiago, a chegada na divisa do Brasil com o Uruguai, porque todo o projeto que a gente vai conversar daqui a pouco tem a ver com essa chegada do senhor ali em Bela União. Amém. Sim, pastor, eu vejo, antes de tudo, que a igreja ela tem atuado, né, a Junta de Missões, a Junta Geral, a Diretoria Geral da Igreja, que está sempre envolvida com todo o trabalho missionário da igreja, tem trabalhado segundo a direção do Espírito, que fala com a igreja, fala com seus servos, fala conosco também, estamos aí na ponta da corda. Eu me recordo que quando se aproximava o tempo da nossa saída do Brasil para o Chile, né, segundo um convite feito pela Junta de Missões,
O Senhor já me colocava no coração de forma muito forte, muito ardente, o desejo de uma missão transcultural. Eu me lembro que, na ocasião, eu falei em privado com o pastor Lima, então presidente da igreja, e com o pastor Osmar, né, diretor da Junta de Missões daquela época. Eu disse para eles que em meu coração eu sentia como um abortivo, era como se eu estivesse saindo do ventre dessa pátria Brasil e indo para outro lugar, e eu precisava disso. Era como um feto, uma criança que não podia mais permanecer aqui. Isso me ardia muito ao coração. Bom, na ocasião fomos para o Chile, então, muito felizes. Ali trabalhamos por 5 anos com um povo muito abençoado, nossos irmãos, especialmente ali na capital, Santiago. Tivemos, assim, várias oportunidades de interagir e trabalhar junto com os irmãos da região sul do Chile, mas atuamos especialmente em Santiago. Um povo santiaguino muito maravilhoso, uma igreja ardente, pulsante, pujante, e Deus nos deu lindos 5 anos ali, né? Quando chegou o tempo, todas as coisas sinalizavam que era o tempo, Missões também entendeu, e então, desde lá, passamos para Barra do Quaraí, Bexu União, cidade de Uruguai, divisa com Barra do Quaraí, cidade brasileira. Tivemos ali 1 ano e meio também, trabalhando com as 2 igrejas. Um povo que nos trouxe muito, que nos acrescentou muito, nos edificou bastante. Era mútuo a edificação e no espírito. E graças a Deus já tínhamos essa direção, né, de virmos a Montevidéu em algum momento. E chegou o tempo, né? Deus vai dirigindo a igreja, vai dirigindo as instâncias superiores para ir nos conduzindo, e aqui estamos agora já. Por graça de Deus, há 7 anos que saímos do Brasil e estamos muito felizes, animados, empolgadíssimos com a obra aqui, porque é o que o Espírito continuamente nos tem dado ao coração e nos tem mostrado aos olhos o que Ele tem por fazer, pastor. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor João Batista, com passagem pela Convenção Oeste Paulista, aqui mesmo no estado de São Paulo, passou alguns anos trabalhando, depois a Junta Geral, Junta de Missões, enviaram o pastor para o Chile, Santiago. Eu já acompanhei um pouco do trabalho do pastor João Batista em Santiago. Deus deu graça, misericórdia, os frutos chegaram naquele país, um país importante da América do Sul, e de repente houve a necessidade de um pastor ali na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde o pastor esteve pastoreando os irmãos brasileiros e os irmãos uruguaios, né? Ali em Bela União e Barra do Quaraí. E aí, o próprio Espírito de Deus, que está expandindo a Igreja Adventista da Promessa, está colocando agora um novo desafio para o pastor João Batista. Pastor João Batista, eu sempre costumo dizer aqui que a nossa igreja, eu sempre olho para a câmera aqui e digo assim, olha, a tua igreja, meu irmão, a igreja que começou lá em Paulista, pastor João Augusto da Silveira, o grande apóstolo da promessa, pastor Junílio da Silveira, que passou por países da América do Sul, havia uma intenção no coração de chegar aos Estados Unidos, isso lá nas primeiras décadas da implantação da Igreja Adventista da Promessa. E hoje, pela graça de Deus, aquela igreja que começa lá em 1932, está chegando à capital do Uruguai para plantar uma nova igreja. Nós já temos uma igreja no Uruguai, irmãos, mas agora Deus está enviando, como diz Atos capítulo 13, impelindo o pastor João Batista para Montevidéu. Pastor João Batista, diga para o povo promessista como está o coração desse missionário. Outro dia eu ouvi o senhor falando que na Junta Geral, quando nós fizemos a sabatina para o envio do senhor e para orar por sua família, o senhor disse que compartilhar o Evangelho de Jesus era como dissesse às pessoas sobre um novo brinquedo, como uma criança que está empolgada com um brinquedo que acabou de ganhar dos pais. Assim é para o senhor compartilhar o Evangelho. Então, diga para o povo promessista como está o coração desse missionário sul-americano para implantar o projeto em Montevidéu. Tá bom, amém.
Meus irmãos promessistas e todos que nos veem, me dirijo diretamente a vocês com muita alegria, com muito gozo no coração. Como dizia o pastor Ademilson, este é o sentimento que está em nossos corações arraigado, profundamente arraigado. É um sentimento que penso muito alinhado com o ensino bíblico a respeito de missões e os missionários. Eu dizia na referida reunião que o pastor comentou que eu me sinto como uma criança que recebeu um brinquedo novo, um presente novo, e ele quer exibi-lo a todos, ele quer mostrar aos seus coleguinhas, ele quer que todos vejam. É algo assim que sentimos no coração. O Evangelho, esse tesouro glorioso que foi colocado dentro de mim ou de nós, dentro de você, cristão, crente, missionário, esse vaso de barro que é tão frágil, mas que contém um valor, um tesouro tão inestimável. A gente quer mostrar esse tesouro, a gente quer mostrar esse presente que recebemos. Então, quando olho hoje, por exemplo, a um cidadão aqui de Montevidéu, das cidades, dessa província, eu quero compartilhar com eles esta mensagem. É certo que não todos se interessam, mas no meio dessa multidão toda tem ovelhas de Jesus que ele está rebanhando e trazendo para o seu aprisco. Então, quero levar esse evangelho, esse presente para todas essas pessoas. Desde o primeiro dia em que Jesus muito claramente falou comigo que ele estava me separando para a obra, para ser pastor missionário, e eu não entendia direito, era um crente novo, e o meu pastor de então, pastor Osias, me disse: não tem essa nomenclatura exatamente, mas se assim é certo, se Deus realmente te falou, ele vai usar você como pastor ou como missionário, provavelmente transcultural. Isso aconteceu no início da minha fé cristã. Estava em jejum, era uma quarta-feira, sol quente, muito faminto, e eu dizia: Senhor, eu tenho fome e sede, mas eu quero muito o teu Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito Santo, eu quero ser usado por ti para levar a sua palavra, para pregar com ousadia o Evangelho. E assim eu falava, ainda verdinho, imaturo, mas cheio de desejo. E o Senhor, naquele momento, me falou muito claramente. E eu fiquei assombrado, porque Deus fala, eu cria que Deus falava, mas Ele falou comigo, e o pastor me incentivou. Bom, por graça de Deus, até o dia de hoje estamos nessa obra, nessa tarefa. Estar aqui em Montevidéu, irmãos, onde Jesus está salvando vidas, é uma honra muito grande, é um desafio ardoroso, mas é uma bênção grandiosa de Deus. Meus irmãos, vocês fazem parte disto. E eu quero, junto com vocês, né, nessa mesma linha, caminhar e desbravar esse lugar nesse sentido, para a glória de Jesus. Graças a Deus. Olha aí, irmãos, vocês precisam adotar o pastor João Batista, a esposa, a diaconisa Eliana, os filhos, porque o pastor e sua família saíram da oeste, né, da região oeste aqui de São Paulo. É uma convenção que nós temos, Oeste Paulista. Foram para o Chile, depois para a divisa do Uruguai com o Rio Grande do Sul e agora para a capital, para Montevidéu. Como o pastor falou, lá no início, ele não tinha noção do que Deus iria fazer na vida dele. E é assim. Lembram que o pastor Moisés disse que Deus falou com ele? O pastor Moisés falou há 2 programas atrás, Deus falou comigo e eu fui. Agora o pastor João Batista está dizendo que Deus falou com ele, porque o Deus da Bíblia fala, o Deus da Bíblia interage, o Deus da Bíblia é um Deus missionário, o Deus da Bíblia está empurrando, impelindo a Igreja Adventista da Promessa. Depois dessa fala do pastor João Batista, eu penso que todos nós devemos refletir sobre a nossa ação missionária na igreja local, porque a missão não é só do outro lado do oceano, no caso do pastor Moisés, ou do outro lado da fronteira, no caso do pastor João Batista, mas pode ser do outro lado da rua,
do outro lado do muro, do outro lado ou no apartamento vizinho. Pode ser também um colega de escola, de trabalho. A missão é de todos nós. Alguns são chamados, destacados, comissionados para levarem a palavra para outras culturas, mas Deus nos chama para proclamar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Como é bom, pastor João Batista, ouvir do Senhor essas palavras, que Deus encharcou o seu coração, expectativa de esperança, com a possibilidade de termos uma igreja também nesse importante país da América do Sul. Agora, o senhor vai olhar aqui, olha, o senhor está lá em Montevidéu, né? O senhor já está residindo em Montevidéu. Bênção de Deus, né? Residindo aí nessa grande capital, neste país maravilhoso que é o Uruguai. Agora, se o senhor estivesse aqui, eu iria pedir para o senhor olhar para a câmera principal. O Tiago deixa uma câmera do jeito que é aquela câmera assim que, ao olhar para ela, a gente fala direto ao coração do povo promessista. Mas de onde o senhor está agora, do outro lado aí da câmera também, do computador, o senhor vai olhar para a câmera e vai falar para o povo promessista. A minha pergunta é, pastor João Batista, é possível termos uma igreja adventista da promessa relevante, forte, que vem impactar vidas, transformar vidas na capital, ou o país é muito difícil, hostil ao evangelho, secularizado, as pessoas não querem ouvir a mensagem? Porque do outro lado estão os promessistas. Eu estou aqui no estúdio, o senhor está em Montevidéu, provavelmente do seu escritório pastoral. Então os irmãos precisariam ouvir de nós aqui, especialmente do senhor, que olha, o país é assim, o solo é fértil, é possível semear e a semente vai germinar, vai crescer, daqui a pouco não vai ser uma plantinha, vai ser uma floresta, ou seja, daqui a pouco teremos uma igreja forte em Montevidéu. Diga pra gente, pastor, olhe agora para esta câmera, diga para o povo promessista, o que o povo pode esperar deste novo projeto na capital do Uruguai. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs promessistas, um prazer falar com vocês diretamente uma vez mais. Veja, é possível, plenamente possível, ter uma igreja relevante aqui na capital uruguaia, em Montevidéu, região, e por que não, pensando, se espalhando por toda essa linda nação. É certo que é uma nação secularizada, a religião, o cristianismo, que não é muito forte, mas é presente no Uruguai, é muito secularizado, porém nós cremos no que temos pregado, nós temos levado o evangelho do reino. A Igreja Adventista da Promessa trouxe uma mensagem do reino para o povo uruguaio. E a igreja que está sendo plantada aqui, ela é e será uma igreja relevante, que vai impactar positivamente muitas vidas, milhares de vidas neste país ao longo dos anos. Por isso, irmãos, nós devemos manter-nos unidos, firmes, constantes e perseverantes na obra do Senhor, porque é certo que não será em vão todo o nosso esforço, porque o Espírito de Cristo está conosco. Juntos, na oração, na contribuição financeira, de mãos dadas, irmãos, vocês, como igreja, já nos enviaram para cá. E agora, é claro, como igreja, tem também a importante tarefa de nos manter aqui, através da oração e da contribuição financeira. Isso é sumamente importante, porque é um país, sem dúvida, de custo de vida caro, mas o Deus que envia é o Deus que mantém. Deus da Igreja da Promessa, Deus Criador poderoso e Salvador do mundo, Ele não deixará faltar, irmãos, a semente para o que semeia, de nenhuma maneira. Então, se cada um de vocês continuar semeando, e os que ainda não têm feito, se decidir fazê-lo, com certeza teremos grandes colheitas aqui. Em nome de Jesus, eu rogo a vocês, continuem nos apoiando a Junta Geral de Missões, a Igreja Adventista da Promessa, que já está aqui neste lugar e que vai crescer. É uma semente, é uma pequena árvore que está brotando,
mas que há de se tornar uma grande floresta, a plantação do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Ademilson, se o senhor me permite, nessa fala eu queria muito, em breves segundos, dizer algo para vocês que eu disse em uma outra oportunidade em alguma sala dessa que eu participei com alguém. Sim, pastor. Eu estava em um campo, na ocasião eu estava no Chile, e aí entrou um dinheiro na minha conta e eu fui buscar quem era, e porque minha esposa e eu estávamos orando e dizendo: Senhor, a gente tem uma situação muito particular que precisamos resolver, né? E a igreja, como sempre, cuidando de nós, não nos deixando faltar nada, mas a gente tinha nossas particularidades. E a gente apelou para Deus por um milagre. E aí, pastor, entrou um dinheiro na minha conta, eu pensei: que dinheiro é esse? De onde vem? Encontrei a fonte. E a pessoa me disse: pastor, é uma oferta que eu enviei. Eu falei: tá, então você deve enviar na conta de missões e pode até explicar que é para o projeto aqui. E as pessoas disseram: não, é para você, é para a tua família. De alguma forma Deus me pôs no coração que vocês estão precisando. E eu falei: tá bom, aceitei a benção. Só que aí, pastor, simultaneamente entrou no meu coração: manda esse dinheiro para missões. E aí eu pensei: tá bom. Então eu sei, o Espírito de Deus fala com a gente. E eu mandei para missões esse dinheiro, ainda que realmente aquele dinheiro era a solução que estávamos pedindo para Deus. E aí, pastor, no outro dia entrou o dobro daquele valor. A história é exatamente a mesma, com outra pessoa que enviava oferta para mim pessoalmente e não para a Junta Geral de Missões. De novo, o Espírito que fala com a igreja, que fala conosco, que fala com cada um de nós individualmente. Ele falou comigo: entrega a missões essa oferta. Ok, eu entreguei a missões, eu estou confiado que Deus sabe o que faz. Pastor, maravilhoso é o Espírito de Deus. No outro dia, aconteceu a mesma história, agora era o dobro daquele dobro. E agora eu pensava: o que vai fazer o Senhor dessa vez? Dessa vez o Espírito me deu ao coração muita paz e tranquilidade, dizendo: essa é a oferta que eu tinha para você. Pastor, o Espírito fala. E eu sei que ele fala com os nossos irmãos. Eu sei que ele está falando agora com esse promessista que aí está assistindo esse programa. E se você decidir ouvir a voz do Espírito e fazer o que ele te manda, não tenha dúvida, ele sabe o que faz. Ele vai te levar em lugares mais altos. Se ele te manda orar, ora, por favor. Orar mais, então ora mais. É orar à madrugada, faz isso. É amanhã, é à tarde. É intensificar mais o teu empenho missionário. Faça-o, porque o Espírito quer usar você. Se ele está te mandando oferta, seja mais generoso, seja mais participativo nas questões financeiras da missão. Faça-o, não temas, não tenha medo. O Espírito de Deus, ele é dono de tudo e ele vai prosperar você. Eu compartilho esse testemunho porque é um dentre muitos outros que temos vivido desse tipo. E Deus sempre, como sempre, fiel. Ele é fiel e ele nos dá sempre em abundância. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha que testemunho, pastor João Batista. E nós temos presenciado testemunhos como esses, em que Deus está dando o necessário para as pessoas, especialmente no campo missionário. A pessoa recebe uma oferta e de repente Deus destina aquela oferta, que é uma necessidade dela e da sua família, para uma outra pessoa, um missionário, ou para uma outra missão. E Deus vai abençoando, dando outras ofertas, outras bênçãos financeiras, porque Deus é o dono de toda a riqueza. Por graça e misericórdia, Ele nos concede para nós entendermos que Ele é o dono de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe do que precisamos. Assim como o pastor João Batista estava precisando de um valor, e o valor foi dobrado e até triplicado, olha aí. Na nossa conversa aqui, esse testemunho não estava, viu, pastor João Batista? Que bênção que o senhor nos contou, este momento em que Deus falou com o senhor através da provisão. Este é o Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vai dizer nas suas últimas palavras, em Atos capítulo 1, quando ele está ali dando no seu último discurso aos discípulos, ele diz:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Tendo dito isto, Jesus foi elevado aos céus. Qual é o último recado? Qual é a última palavra que Jesus deixa com seus discípulos, com a sua igreja? Vão. E todas as vezes que nós vamos, todas as necessidades são supridas. Todas as outras coisas são atendidas. Nós precisamos ir. Com isso, nós queremos convocar o povo promessista a ir, a caminhar, a dar um passo missionário. Vamos pregar o Evangelho ao mundo. Vamos pregar o Evangelho no mundo. A nossa igreja está fazendo a sua expansão. Logo estaremos em outras capitais da América do Sul. Hoje é uma capital, graças a Deus, é Montevidéu. Logo estaremos em outras cidades. Sabe por quê? Porque o povo promessista ora, o povo promessista contribui. E nós temos um desafio, já caminhando para o final do Sala Pastoral. Nós gostaríamos que você orasse conosco. Nós temos um desafio. Pastor João Batista chamou aqui a nossa atenção que se Deus tocar ao nosso coração para orarmos de madrugada, nós vamos orar de madrugada. E nós vamos fazer diferente. Você vai colocar aqui nos comentários, olha, eu vou orar uma semana de madrugada, às 3 horas da manhã, pela obra do Senhor no Uruguai, em Montevidéu. Você pode fazer isso? Então coloca aqui nos comentários, olha, eu vou orar pela obra missionária às 3 horas da manhã. Vamos clamar ao Senhor. Deus vai nos escutar, irmãos. Deus vai abençoar o povo uruguaio. Deus vai abençoar a capital do Uruguai. Onde o pastor João Batista passar, o Espírito de Deus já fez a obra. Ele vai só arrebanhar os irmãos. Mas para isso a igreja precisa orar. Você está disposto a orar? Você acredita que a oração move os céus? Você acredita que a oração é quando nós jogamos pedrinhas na porta dos céus? E ao jogar a pedrinha na porta do céu, ou bater na porta do céu, o Senhor vai abrir a porta. Vamos unir as nossas forças em oração. O Brasil inteiro em oração. Olha, pastor João Batista, nós estamos neste momento com quase 100 pessoas acompanhando aqui o Sala Pastoral. Imagine se 100 pessoas baterem nesta madrugada a porta de Deus às 3 horas da manhã. Se no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, uma semana de oração, jornada de oração pelo Uruguai, às 3 horas da manhã. Você pode fazer isso? Deus vai abençoar. E o pastor João Batista vai perceber que o campo está mais propício ao Evangelho, que as barreiras caem por conta da oração dos servos de Deus, das servas de Deus, que os obstáculos são tirados do caminho. Sabe por quê? Porque você, eu, pastor João Batista, estaremos em oração. Vamos orar? Pastor João Batista, nós queremos orar e gostaríamos que o senhor orasse conosco pela obra missionária, por este país abençoado, para que a mensagem da Igreja Adventista da Promessa, que é o Evangelho do Reino, que é o Evangelho de Jesus, alcance as vidas, os corações, e que em breve tenhamos uma igreja forte aí em Montevidéu. Vamos a Ele em oração, pastor. Amém. Grande Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos neste momento, nos unimos, Senhor, pela fé, pela comunhão do Espírito, em um só corpo que somos, em uma família espiritual cheia e movida pelo Espírito do Senhor. Deus Santo, estamos aqui como igreja na cidade de Montevidéu, sendo plantado, e rogamos muito a abundância das águas do Teu Espírito sobre esta obra, sobre esta semente que foi lançado. Senhor, há um povo que está movido, tem os corações voltados para esta missão, que o Senhor os mantenha sempre nesse ímpeto, nessa força, nesse ânimo, e que vá despertando cada dia mais pessoas, Senhor, para unir-se nessa obra tão importante. Senhor Deus, que as barreiras que enfrentamos neste campo missionário, que todas as crendices esotéricas, meu Deus, todo secularismo, que tudo que tem enchido a mente e o coração de muitas pessoas aqui e levando-as a crer que estão crendo em algo correto, que caiam as escamas dos seus olhos
e pela mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho que estamos levando possa impactar seus corações e libertá-los, e a tua igreja, Jesus Cristo, seja forte neste lugar, pois cremos, Senhor, como o Senhor mesmo disse a Paulo, estando em Corinto: eu tenho muitas pessoas nesta cidade, eu tenho muita gente nesta cidade, como o Senhor disse, Jesus, aos seus discípulos, que tenho muitas ovelhas que são minhas, mas que ainda não estão neste aprisco e me convém arrebanhá-las. Aqui estamos como igreja, Senhor, eu e minha família missionária, mas todo um povo que abraça esta missão. Um povo que foi e que está sendo despertado a cada dia mais, para que juntos, como uma só voz, uma só mão, Senhor, possamos fazer valer esta tua palavra e ver cumprir esta tua fiel e infalível promessa neste lugar. Senhor, que os recursos financeiros, espirituais, humanos, de todas as maneiras, sejam suficientes e sobejam para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui estamos porque o Senhor nos ha mandado, o Senhor ha ordenado a sua igreja e estamos cumprindo a tua palavra. Ajuda-nos a cumpri-la com fidelidade, com dedicação, com entrega total, em nome para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Daqui a pouco o pastor João Batista faz as considerações finais, mas eu gostaria de falar com você. Daqui exatamente 25 dias, 20 dias, nós estaremos iniciando a campanha anual de missões na Igreja Adventista da Promessa. Setembro é o mês missionário, é o mês de missões. Este projeto em Montevidéu, ele é sustentado pela Junta de Missões da Igreja Adventista da Promessa. Assim como a gente disponibiliza a conta bancária, a chave Pix, o QR Code aqui dos amigos da missão que sustentam, os amigos da missão sustentam a TV Viva a Promessa, eu gostaria que a chave Pix da Junta de Missões, QR Code, número de contas, sejam disponibilizados aqui no vídeo. Para você também, se o Espírito de Deus tocar no seu coração, contribua com a obra missionária da Junta de Missões. É um projeto que é subsidiado, são anos e anos para que este projeto seja mantido e que as almas sejam alcançadas no Uruguai. O pastor está em solo uruguaio. A Junta de Missões já tem os recursos para o envio. O sustento vem de Deus. Então, se você puder contribuir, contribua hoje. Pastor, eu não posso contribuir hoje. Setembro é o mês missionário. Todas as convenções farão campanhas missionárias. Todas as convenções. Convenção Bahia vai ter uma campanha de missões. A Convenção Mato Grossense, a Convenção Goiás, a Convenção Oeste Paulista e a Convenção Paulistana Leste, Paulistana Central, Convenção Paulista Sul, todas as convenções farão campanha missionária. Inclusive, a Convenção Sul, com sede em Curitiba, ajuda a manter mensalmente esse projeto. Lá na Convenção Sul, nós teremos a campanha de missões. Você que está nos acompanhando da Convenção Sul poderá contribuir com este projeto, ajudando a igreja local, a convenção regional. Parte de toda a arrecadação que tem no mês de setembro no Brasil vai para o campo missionário internacional. Então eu peço a você que você contribua conforme Deus colocar no seu coração. É assim que nós sustentamos a obra missionária. Tá bem? Deus vai te abençoar. Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai suprir você na necessidade de sua família. Contribua com a obra missionária. Meus irmãos, estamos chegando ao final aqui do Sala Pastoral. Gostaria de deixar as considerações finais com o pastor João Batista e, na sequência, a gente faz essa parte final aqui, o encerramento do Sala Pastoral. Amém. Muito bem, pastor Ademilson.
Foi um enorme prazer para mim participar com o senhor desse programa, dessa sala pastoral, nesta série, né? A Igreja Adventista da Promessa Missionária. Foi um prazer fazer parte disto que é tão importante. Obrigado a todos, a cada irmão e irmã que participaram, que estão vendo, que estão propagando este programa e decididos e envolvidos com essa missão. A Junta Geral de Missões, esse braço importante e forte da Igreja Adventista da Promessa, uma vez mais reforço, cada um possa dar as mãos aí à Junta de Missões nessa tarefa tão importante, tanto aqui no Uruguai como em diversos outros países e também missões espalhadas por todo o Brasil. Que Deus os abençoe grandemente e vamos seguir firmes e adiante, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ele é próspero e ele vai crescer, vai com certeza resultar em muita glória para o nome do nosso Senhor Jesus, pois para isso nós existimos, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado desde já pelas orações. Amém. Olha aí, meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do Sala Pastoral, programa abençoador. Hoje falamos sobre a implantação da Igreja Adventista da Promessa em Montevidéu, no Uruguai. Pastor João Batista, queremos externar aqui o nosso abraço, nossos cumprimentos a toda a família do pastor João Batista, bem como os irmãos da nossa igreja que residem no Uruguai e alguns que estão sendo evangelizados em Montevidéu. Deus tem uma grande obra neste país. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final. Nós gostaríamos que você orasse, então, nas madrugadas, às 3 horas da manhã, até sexta-feira. E sexta-feira, próxima sexta-feira, nós encerraremos esta série. Tá? Daqui uma semana, encerraremos esta série, Promessa uma Igreja Missionária. Quero apresentar a vocês os novos pastores missionários e missionárias que a igreja está preparando para levar a palavra de Deus no Brasil e fora do Brasil. Então você não pode perder, daqui uma semana, o fechamento desta série, desta jornada no Sala Pastoral. Até sexta-feira, com a graça de Deus, um abraço, a paz do Senhor, um ósculo santo. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra.
Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado. Tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.